Olá, turma, tudo bom? Professor Rodrigo Voloski, professor de História do nosso lindo projeto, aulad.com.br. Esse projeto que vai levar você ao caminho da universidade, maior conhecimento também. Certo, turma? Vamos fazer a nossa aula aqui de Brasil do período pré-colonial. A gente vai ver aquele período entre 1500 e 1532, o Brasil do pré-colonial. Depois nós explicamos aí o porquê o termo pré-colonial. Só uma errata antes, turma. Na nossa aula do descobrimento do Brasil, que nós chamamos de Encontro de Dois Mundos, o senhor fez um equívoco. Eu disse lá que o Tratado de Tordesilhas foi aquela linha imaginária entre Portugal e Espanha, dividida, portanto, entre esses dois países mercantilistas lá da Europa, que dividiram o mundo entre si, e essa linha, esse meridiano, ficava a 370 léguas ao oeste da Ilha de Madeira. Aí que está o equívoco, tá? O senhor se confundiu na hora, não é a Ilha de Madeira. O meridiano do Tratado de Tordesilhas, essa linha imaginária que dividia as conquistas de Portugal e Espanha entre elas, essa linha, esse meridiano era traçado a 370 léguas ao oeste da ilha de, atenção, Cabo Verde. Certo, turma? Então, para não ter erro, o Tratado de Tordesilhas foi medido a partir da distância de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, uma ilha no litoral da África que pertencia a Portugal. Certo? Então tira aí o equívoco da outra aula, lembra que não é a Ilha de Madeira. Tratado de Tordesilhas, tu vai lembrar da distância de 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Feito, turma? Feito aí a nossa errata. Vamos tocar o baile aí na nossa aula de Brasil pré-colonial. Então tá, a gente viu na aula de descobrimento, que nós chamamos de Encontro de Dois Mundos, que devido ao projeto mercantilista de Portugal, os portugueses chegaram aqui oficialmente em 1500 e a partir de então, o prof disse, período colonial. Mas lá na história, dentro da história do Brasil colônia, nós temos uma divisão, uma gavetinha chamada de Brasil pré-colonial. Entre 1500 até mais ou menos 1532, até no início da década de 1530. Por que pré-colonial, prof? Porque não houve uma efetiva colonização nas 3 primeiras décadas da história do Brasil, da relação, por exemplo, dos indígenas com os portugueses, do projeto colonial de Portugal, aqui onde hoje é o Brasil. Nas 3 primeiras décadas nós temos uma prática muito simples, muito tímida de colonização. Por isso, turma, que a historiografia taxou aí de pré-colonial. Nós não tivemos fundação de cidades, um sistema burocrático, tributário, órgãos políticos, administrativos no Brasil colônia. Tá? Nós tivemos aqui um sistema chamado feitorias e a extração do pau-brasil, que nós vamos explicar agora. Turma, vamos lá. O senhor colocou aqui aquela imagem do Viemos em Paz, dos portugueses chegando com os indígenas, criando esse encontro, ou invasão, fica aí no ar, tá? A tua opinião. Enfim, esse encontro gerado a partir das grandes navegações, a expansão marítima. Quando os portugueses chegaram aqui, procuraram o que tinha de rentável, o que tinha de lucro para Portugal levar para a Europa e vender, conseguir uma rentabilidade importante. Bom, viram ouro aqui? Não viram. Prata? Também não. Diamante? Não. Cana-de-açúcar? Não. Que mais? Coco? Banana? Não. Nem o coco e a banana são nossas, não são nativas daqui. Foram trazidas com os portugueses para cá depois da África e da Ásia. Bom, turma, quando os portugueses desceram, aportaram no litoral brasileiro, não acharam esses grandes produtos, essas especiarias, metais, produtos agrícolas que fossem interessantes para o mercado europeu, para o mercado do mercantilismo português. Bom, eles viram que tinha aqui muita madeira. Então Portugal, nesse período pré-colonial, os portugueses investiram na extração da madeira, sobretudo do pau-brasil. Turma, antes da gente falar do pau-brasil, vamos lembrar aqui algumas coisas do período do pré-colonial. As expedições. Nessas 3 primeiras décadas, Portugal investiu em viagens, em
expedições de conhecimento, reconhecer a terra, descobrir o que tinha de interessante nessas terras conquistadas, na terra de Veracruz, na terra Brasil, o que tinha de possibilidades para extrair, para explorar e servir de lucro para Portugal. Então são as expedições de reconhecimento da terra, de mapeamento, mapear o território recém-encontrado e sendo conquistado. Também, Pimpolhos, nessa época aqui, nós temos as expedições de guardar a costa, de policiamento, as expedições guarda-costas, onde portugueses procuraram manter o litoral brasileiro restrito, exclusivo aos portugueses, porque outras nações mercantilistas por aqui passavam o nosso litoral interessados em possíveis produtos, ou por exemplo, o pau-brasil, que é o que tinha de mais abundante por aqui. Então tu vai lembrar dessas 3 primeiras décadas, das expedições de mapeamento, reconhecimento de terra e também das expedições guarda-costas, certo? De policiamento, de guardar o litoral brasileiro, manter ele português. Certo, turma? Então tu vai lembrar aí das expedições. Também nós temos que lembrar das feitorias. O sistema de feitorias onde os portugueses instalaram no litoral brasileiro armazéns, portos chamados de feitorias. Um sistema já usado nas suas colônias, nos seus territórios na África, por exemplo. Nesses armazéns, nessas feitorias, nesses portos, os portugueses desembarcavam, chegavam no nosso litoral, nesse período chamado pré-colonial, para carregar as embarcações de madeira. E a partir de então, voltavam para Portugal. Então, turma, nós não temos a fundação de cidades no nosso litoral. Nós temos apenas, por enquanto, as feitorias. Essas espécies de armazéns, portos, onde Portugal vinha para carregar os navios de produtos que interessavam a eles, principalmente madeira, mas também levavam animais como macaco, papagaios, mas principalmente a madeira, turma. E das feitorias, dos portos, eles voltavam para Portugal. E nessas feitorias, nesses armazéns, o principal produto foi o pau-brasil. Olha essa imagem aqui, turma. Ó. O mapa que fizeram do Nordeste brasileiro, do Brasil, é virado em madeira. Pau-brasil e também os indígenas. Então a extração do pau-brasil, que o prof trouxe aqui o pau, ó, o pau-brasil, um toco, um pedaço do pau-brasil, que algumas regiões do Brasil não conhecem essa madeira, certo? Extremamente importante para o mercantilismo de Portugal. Não era o principal produto, não era o produto sonhado pelos portugueses como o ouro, a prata, mas era um produto que dava um certo lucro lá no século XVI, depois o prof explica por quê. Bom, Portugal chegava nas feitorias, chegavam nesses portos, e quem cortava a árvore, quem carregava o pau-brasil, a madeira até as embarcações? Os indígenas, a mão de obra indígena. Vocês vão chamar os indígenas de escravos nesse primeiro momento? Não, turma. Os escravos nesse primeiro momento, uma mão de obra do tipo escambo. Escambo, nome bonito para troca. Os índios em troca de bijuteria, panela, que mais, turma? Espelhos, produtos não rentáveis para Portugal, cortavam a madeira, carregavam a madeira até as feitorias, até os portos dos portugueses aqui no litoral brasileiro, principalmente no Nordeste. Então, em troca desses produtos exóticos para a cultura indígena, eles trabalhavam, cortavam a madeira e carregavam a madeira. Já os portugueses viram nos indígenas, principalmente no Nordeste, ali, os tupiniquins, a possibilidade de uma mão de obra muito barata. Entregaram espelhos, panelas para essa turma aí fazerem o trabalho. Então nós temos uma diferença cultural, nós temos um encontro cultural antagônico. O índio pensa, pô, o que o português quer com tanta madeira? Isso aqui não tem um grande uso a não ser aqui e ficar na paisagem, nas matas brasileiras, em abrigar os animais, por exemplo, em servir de fogueira. O que eles querem com a nossa madeira? Já os portugueses pensavam, esse índio trabalha para nós, faz o esforço físico em troca de
espelho, em troca de panela, produto que não tem um grande valor. Então é a diferença cultural entrando em choque aí do processo de aculturação, turma. Então, recapitulando aqui, o pau-brasil, o produto que os portugueses encontraram de cara, tinha uma rentabilidade interessante na Europa, não era o sonho português, o sonho do português, que nem os espanhóis, era o metalismo, ouro, prata, principalmente. Bom, mas é o que tinha. Então se extrai essa madeira. Se extrai essa madeira e começa a devastação da Mata Atlântica. Atenção também para a aula de geografia, aqui no processo de devastação da Mata Atlântica do nosso litoral. E essa madeira que era carregada o processo de extração pelos indígenas, na mão de obra do escambo, era levada para Portugal, para o mercado externo. E os portugueses, turma, vendiam principalmente para os franceses, onde os franceses, no seu mercantilismo do tipo industrialismo ou ainda cobertismo, transformavam o pau da brasa, por isso pau-brasil, pau da brasa, em tinta, em carmim, que era a cor da moda das francesas do século XVI. Portanto, os franceses queriam essa madeira brasileira para transformar numa tinta, para atingir os tecidos lá na França, transformar a matéria-prima no produto tinta carmim e tingir as roupas lá das francesas. Então, turma, Portugal se preocupou em extrair madeira principalmente. Turma, na década de 1520, quando os portugueses tiveram uma crise, uma decadência no comércio com as Índias, lá na Ásia, daí sim os portugueses se preocuparam em transformar a colônia em rentável, lucrativa. Em 1532 nós temos a fundação de São Vicente, a primeira vila do Brasil, seria hoje o litoral de São Paulo, no ladinho de Santos, e também trouxeram para São Vicente o primeiro engenho de cana-de-açúcar. Portanto, turma, os portugueses trouxeram um produto para transformar o Brasil em lucrativo, uma grande fazenda de plantation, de mercantilismo, usando a prática da cana-de-açúcar. Também trouxeram outros produtos para cá, mas principalmente a cana-de-açúcar, que nas próximas aulas a gente vai estar explorando aqui no Brasil Colônia. Então, com a vinda da cana-de-açúcar, com a fundação de vilarejos, de um sistema burocrático, de um sistema tributário que nós vamos ver em seguida, capitanias hereditárias e governos gerais, bom, nós vamos sair do período pré-colonial e entrar no período colonial efetivamente, na prática, com as capitanias hereditárias, governos gerais depois, e com a prática da cana-de-açúcar, que foi o produto escolhido por Portugal em transformar o Brasil, transformar o litoral brasileiro em rentável, em uma prática colonial que desse bons frutos econômicos para Portugal. Certo, turma? Essa aula que o senhor está dedicando lá ao meu aluno da Restinga, Porto Alegre, Gustavo, que pediu para o senhor dar uma aula com o pau-brasil, para você, Gustavo. Um abraço para todo mundo. Nós recebemos recadinho do pessoal da Venezuela, muito importante isso, certo? Obrigado pelo carinho de vocês. Continuem assistindo nossas aulas para ajudar a ter um conhecimento, a despertar um interesse no estudo e, quem sabe, vocês aí na universidade em breve. Muito obrigado pela atenção, turma. Fica até a próxima e tchau!